Sabe aquela sensação no pôquer que todo jogador conhece? O pote já tá enorme, a tensão na mesa sim pode ser cortada com uma faca. Totalmente. E aí a última carta, o river, vira. Seu oponente encara o board, depois te encara e empurra uma montanha de fichas pro centro. Uma aposta gigante. Gigante. E naquele instante o cérebro trava, né? É um blefe absurdo ou ele tem a mão dos sonhos? A gente fica ali tentando ler a alma do cara, confiando no puro feeling. E se a gente pudesse trocar isso? Exato. E se existisse um jeito de trocar essa angústia por um processo mais lógico? Exatamente essa é a nossa proposta hoje. Vamos tentar, assim, desmontar esse momento de alta pressão e substituir o achismo por uma estrutura de pensamento estratégico. E como a gente vai fazer isso? Para isso, a gente vai mergulhar fundo em trechos de um guia de pôquer avançado que usa o que há de mais moderno em teoria dos jogos. Estamos falando de solvers, né? Aquele software de inteligência artificial? Isso. Programados para encontrar as jogadas matematicamente perfeitas. A missão aqui é extrair os conceitos-chave, as joias estratégicas que esses solvers nos ensinam, sabe? E entender como uma máquina pensa sobre quando pagar ou quando largar a mão. Ok, vamos lá. Vamos começar com um termo que muita gente que joga já ouviu falar, mas talvez não entenda a fundo. MDF, ou frequência mínima de defesa. Certo. A ideia que eu sempre tive é que a gente precisa pagar o suficiente para que o oponente não possa simplesmente blefar sempre e ganhar dinheiro. Mas, pelo que o material sugere, a coisa é mais complexa, né? É bem mais sutil, sim. E isso nos leva à primeira grande ideia. A GEM #67. Frequências de defesa no river. Ok. A análise do solver mostra algo que, vira essa noção de cabeça para baixo. O objetivo principal da sua defesa não é exatamente impedir o oponente de blefar. Não. Não. A grande sacada, o objetivo final, é fazer com que, para ele, tanto faz blefar ou só dar cheque com os blefes. Você quer que as duas jogadas na cabeça dele tenham exatamente o mesmo valor esperado, que é 0. Espera, e isso já me parece estranho. Se a matemática do MDF diz que eu tenho que defender, digamos, 60% das vezes, por que a jogada ótima seria fazer algo diferente? Eu não estaria perdendo dinheiro ao deixar o oponente se safar com mais blefs do que deveria? Essa é a reação intuitiva e é por isso que esse conceito é tão poderoso. Pense assim, o solver não está otimizando para uma única mão. Ele está otimizando para sua estratégia geral. O material mostra um exemplo claro. Numa situação onde o cálculo simples de MDF sugere que deveríamos desistir no máximo em 39% das vezes, o solver desiste em 41%. Ele desiste a mais. Ele faz um pequeno overfold, ele desiste um pouquinho a mais. E por quê? Porque, ao fazer isso, ele garante que nenhum dos blefs do oponente seja lucrativo. Ele sacrifica uma pequena margem para tornar a estratégia de blefe do oponente completamente neutra. É sobre neutralizar a arma, não punir cada tentativa. Entendi. É uma mudança de foco, não é uma batalha de uma mão só. É uma guerra estratégica. Ok. Se a frequência exata não é a Bíblia, então a decisão de verdade deve estar em quais mãos a gente escolhe para pagar, certo? Exatamente. Porque no meu range eu vou ter várias mãos parecidas, vários pares médios. O que faz um ser melhor que o outro para dar esse call? Você chegou no coração do problema. E isso nos leva a GEMSHA 6. 8. A zona de indiferença. Zona de indiferença. Pense nessa zona como um limbo estratégico. É a faixa de mãos que a gente tem que são boas demais para desistir, mas não fortes o suficiente para pagar com tranquilidade, sabe? Sei, elas ficam ali no meio. Isso. Espremidas entre os blefes mais fortes do seu oponente e as mãos de valor mais fracas dele. E é aqui que a mágica acontece. E qual é o critério de desempate dentro desse limbo? Se eu tenho um par de 10 ou um par de valetes, ambos parecem ser só um par médio. Aí está o detalhe que separa o jogo de alto nível. Dentro da zona de indiferença, a força absoluta da sua mão par de 10 contra par de valetes perde importância. Perde. Total. O que se torna crucial são os efeitos de remoção de cartas, ou blockers. As cartas específicas que você tem na mão afetam diretamente as combinações que o seu oponente pode ou não pode ter. Ah, claro! Uma mão é um bom bluff catcher
não por ser um par de valetes, mas porque as cartas que a compõem bloqueiam as mãos de valor ou os blefes mais prováveis do oponente. Esse é o fator decisivo. Vamos colocar isso na prática, porque na teoria soa muito complexo. O material nos dá um cenário perfeito na Gen #69. A gente tem um 10 e um 9 de copas. Certo, tem 9 de copas. O board vem T de espadas, 9 de copas, 5 de copas no flop, um 4 de espadas no turn e um 2 de paus no river. É um board bem seco, um brick, né? Onde a última carta não completou nada óbvio. Exato. E aí o nosso oponente aposta pela terceira vez. Isso. Cenário perfeito. Obviamente, se a gente tivesse uma trinca ou uma sequência, pagaríamos sempre. O drama está justamente nas mãos de um par, como o nosso T9, que nos dá 2 pares, ou outras mãos de um par só, tipo um par de 10. Certo. O gráfico do solver no material é revelador. Ele mostra que alguns combos de um par de 10 pagam e outros desistem. Então, peraí, só para eu ter certeza que entendi. A mesma mão, par de 10, pode ser um call ou um fold, dependendo das outras cartas. A diferença é microscópica. É exatamente isso. A decisão é cirúrgica e se baseia no valor esperado, ou IV. Que é o lucro ou prejuízo médio da jogada. Isso. Um combo de par de 10 que bloqueia um blefe provável do oponente pode ter um IV de mais 0,01. É minúsculo, mas é positivo. O solver vai pagar 100% das vezes. Sempre. Outro combo de par de 10 que talvez bloqueie mãos que a gente quer que o oponente esteja blefando pode ter um EV de menos 0,01. Aí ele desiste. Desiste 100% das vezes. Não há meio termo. Isso é incrível, mas ao mesmo tempo um pouco assustador. Como nós, meros mortais, podemos aplicar isso sem um supercomputador na cabeça? Como a gente estima onde essa zona de indiferença começa e termina num jogo real? Essa é a grande questão. E a DIN-White 670 nos dá um norte. A zona não é fixa. Ela depende de 3 coisas. O run-out, como as cartas do board se conectaram, o tamanho da aposta e a linha de aposta do oponente. Faz sentido. No exemplo do board seco, a zona de indiferença é composta quase que inteiramente por mãos de um par. Mãos mais fracas são fáceis de largar, mãos com 2 pares ou mais são fáceis de pagar. O contexto define a zona, exato. E aqui o material faz um alerta importante. Solvers jogam de forma perfeitamente polarizada. Ou tem monstros ou blefs puros, jogadores humanos são mais bagunçados. Ah, sim. Apostam com mãos de força média por valor. Isso. E isso muda a dinâmica e exige que a gente adapte a nossa percepção dessa zona contra cada oponente. Tudo bem, esse exemplo do board seco é um ótimo laboratório. Mas na vida real, o que me dá pesadelos é quando vira aquela carta que completa tudo, sabe? O flush, a sequência, a gente sente o coração na boca, a estratégia tem que ser totalmente diferente, certo? Com certeza, e as James 71 e 72 nos jogam direto nessa fogueira. O cenário muda. Nossa mão é A de ouros, T de ouros. Ok. O board é J de ouros, T de paus, 9 de ouros, um 7 de espadas e o river é uma dama de ouros. Nossa, uma carta terrível. Terrível. Completa a qualquer flush de ouros e várias sequências. Intuitivamente a gente já sente que precisa ser mais cauteloso. Minha vontade seria desistir de quase tudo aí, pra ser sincera. E sua intuição está alinhada com a matemática. O material mostra que nesses run-outs extremos é teoricamente correto desistir mais. Lembra do overfold? Lembro. Aqui ele é ainda mais pronunciado. A matemática do MTDF diria para desistir em 37,5% das vezes, mas o solver desiste em 41%. Uau. Esse overfold de 3,5% é a jogada perfeita, porque o range de valor do oponente ficou muito mais forte com essa dama de ouros. Nossos bluff catchers de um par perdem muito valor. E a zona de indiferença, ela também muda de patamar? Ela sobe drasticamente. Se antes a gente estava em dúvida com pares de 10, agora a zona de indiferença nesse board vai de mãos como pares de 10 até trincas. Uma trinca agora é uma mão de talvez. Exato. Uma trinca, que antes era um pagamento óbvio, agora está na zona de debate.
A Gem, #72, detalha isso, dividindo as mãos nessa zona em 3 grupos. Quais são? Os combos com bloqueadores ótimos, que têm o as de ouros, por exemplo, e pagam sempre. Os combos com bloqueadores ruins, que desistem sempre. E os combos com EV exatamente 0, onde o solver mistura jogadas para se manter imprevisível. Pode dar um exemplo prático de um bom bloqueador nesse board assustador? Claro, o melhor exemplo do material é ter um as de ouros na mão. Por exemplo, com um as de ouros e um rei de espadas. Mesmo tendo só um par. Isso. Mesmo tendo só um par de reis, o as de ouros é um bloqueador fenomenal. Ele impede que o seu oponente tenha o nut flush, a melhor mão possível. Segurar essa carta reduz drasticamente a chance dele ter um monstro. O que torna o par de reis um bluff catcher muito mais eficaz. Muito mais. Faz todo sentido. E como o tamanho da aposta dele influencia isso? Se ele aposta meio pote ou o pote inteiro, nossa reação com essas mãos da zona de indiferença deve mudar. Totalmente. E a Gem 73 nos dá uma espécie de regra de bolso muito útil. A tabela é simples. Vamos lá. Se a aposta é pequena, até 50% do pote, a gente deve defender a maior parte das vezes com nossas mãos da zona. Se a aposta é grande, entre 50% e 100% do pote, a gente defende cerca de metade das vezes. E se ele for gigante? E se ele faz uma overbet, uma aposta maior que o pote? A regra é desistir da maioria. É uma escala móvel. Quanto mais ele arrisca, mais fortes e seletivos nós temos que ser. Até agora, a gente só falou de pagar ou correr. Mas o material explora uma terceira via, que é ainda mais agressiva: aumentar a aposta como blefe no river. Isso. Isso parece coisa de filme, uma jogada de altíssimo risco. É uma jogada avançada, mas que faz parte do arsenal de um jogador completo. A Gem 74 mostra que pagar não é a única defesa. Mãos que estão na zona de indiferença, mas que possuem bloqueadores excepcionais. Podem virar um ataque. Podem se tornar um bluff raise. O solver calcula que, para certos combos, o EV de aumentar como blefe é idêntico ao de apenas pagar. O exemplo citado é ter as de paus e dama de ouros num board com 3 cartas de ouros. Ah, o as de paus bloqueia o nut flush de as de ouros? Exatamente. O seu as de paus não forma um flush, mas ele bloqueia o nut flush com o as de ouros do oponente. Ao aumentar, você representa uma força que não tem e pode forçar o oponente a desistir de mãos melhores que a sua. E para fechar, vamos para o cenário mais intimidador de todos. O cara não só aposta alto, ele empurra tudo. All in, uma overbet gigante. A gente congela na cadeira. É o teste final. A Gem #75 analisa exatamente isso. Defender contra overbets. E o exemplo é brutal. No mesmo board que completou o flush, o oponente aposta 242% do pote. Nossa Senhora, a reação correta do solver é radical. Desistir em mais de 70% das vezes. 70%. Caramba, então a jogada certa é basicamente desistir de quase tudo que não seja o topo do topo. Exatamente. A defesa se torna um funil extremamente estreito. Você só vai pagar com os bluff catchers que têm os melhores bloqueadores imagináveis. E a zona de indiferença? Ela se transforma de novo. Mãos que antes eram fortes, como 2 pares, agora caem na zona de indiferença. E mãos que pareciam fracas, tipo A6 ou A5, se tornam block catchers viáveis, mas apenas se tiverem o as do naipe do flush, o as de ouros no nosso exemplo. Uau! A defesa se torna 100% focada em bloquear o topo absoluto do range do oponente. Exato. Ok, se eu fosse resumir o que mais me marcou nessa nossa conversa, seria a quebra de alguns mitos. Primeiro, que o objetivo no river não é só atingir uma frequência cega, mas sim neutralizar o oponente. Segundo, que a batalha de verdade acontece nessa zona de indiferença. E terceiro, o mais importante, que a decisão final raramente é sobre a força da sua mão isolada, mas sim sobre como as cartas que você segura interagem com as possíveis mãos do vilão. Os bloqueadores. Os bloqueadores são os verdadeiros protagonistas. É a conclusão perfeita.
A grande lição que esses solvers nos ensinam é a transição de um jogo de regras fixas para um jogo de princípios fluidos, né? É sair da mentalidade de eu tenho que defender X% para a mentalidade de o que a minha mão bloqueia. Qual a textura do board? Qual a história que ele está contando? Isso é esse entendimento dinâmico e contextual que realmente eleva o nível de um jogador. E isso nos deixa com uma reflexão final. A gente passou esse tempo todo analisando como um computador jogaria de forma matematicamente inexplorável. Certo. A pergunta que fica é: como podemos pegar esses mesmos conceitos de zona de indiferença e bloqueadores e usá-los de forma ainda mais poderosa contra um oponente de carne e osso? Boa pergunta. Um adversário que tem padrões, que tem medo, que tem tendências que podem ser exploradas. Como a gente adapta essa teoria perfeita para explorar as imperfeições de quem está do outro lado da mesa?